Olá, eu tenho o prazer de estar aqui outra vez ao lado da professora Rebeca Guimarães, conhecida por professora Rebeca, né? Fantástica professora de atualidades, né? Que vai nos trazer algumas informações, né? Gostaria de puxar um assunto, professora Rebeca, né? Sobre a participação, o discurso da Dilma na ONU. O que a senhora pode falar disso para os nossos ouvintes aí? Nossa, que assunto interessante para nós começarmos, né, a nossa conversa. Esse foi um dos encontros, uma das notícias mais importantes agora do último semestre. A presidente Dilma, pela segunda vez, abriu a Assembleia Geral da ONU, um dos órgãos mais importantes, né, desse organismo internacional. Presidente Dilma com um discurso bastante firme, um discurso bastante conciso, né, que sofreu também crítica por parte de alguns países. Entre os principais pontos que o presidente Dilma abordou nesse discurso... Quem criticou são os grandes, né? Com certeza. Com certeza. Tudo são bem. os desenvolvidos, os ricos, mas os altamente mas a grande industrializados. maioria foi favorável, né? Sim. Sim, pois é. Tanto que ela foi aplaudida em diversas vezes do discurso. Sim, pois né? é. Boa, Sim. né? Inclusive é bom a gente definir aí quem é que não gostou. Mas entre alguns dos principais temas que ela tratou, que ela abordou, eu acho que merece destaque a política de protecionismo econômico que vem sendo praticado por alguns países desenvolvidos. O presidente Barack Obama, através do Fed, que é o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, eles estão mandando confeccionar papel moeda. E isso vem fazendo com que tanto o dólar quanto o euro se desvalorizem. E dólar e euro desvalorizados fazem com que as mercadorias norte-americanas e europeias fiquem mais baratas, ganhem maior competitividade. Isso. E os nossos... Eles exportam com mais facilidade e dificultam as nossas exportações. Em detrimento das nossas, né, da nossa competitividade. Então, o presidente Dilma agora, inclusive, acabou de editar uma medida. São 100 produtos vindos dos Estados Unidos que deixarão de ser cobrados, então, 12% de impostos para cobrar agora 25%. Os Estados Unidos reclamaram, falaram que o Brasil, né, não tem sentido, é uma medida Mas eles são os maiores protecionistas? Essa é a grande crítica do Brasil, essa é a grande refutação no discurso do Brasil, através, inclusive, do Antônio Patriota, nosso chanceler. Né? Então, nós só estamos tomando essa medida porque vocês tomaram essa medida. Né? Os Estados Unidos disseram que tomaram essa medida para ajudar, para aquecer o mercado interno, mas, inevitavelmente, acabou prejudicando todo o mercado mundial, porque a economia é globalizada. E se ela é globalizada, uma coisa que é feita nos Estados Unidos acaba repercutindo pelo mundo inteiro. E cá para nós, né? Os Estados Unidos estão altamente desmoralizados. Claro, né? Depois da crise de 2008. A invasão do Iraque, falando que tinha isso, que tinha aquilo, e depois mostrando que era tudo mentira. Né? Hoje a gente sabe que eles estão produzindo papel moeda descaradamente, significa o dinheiro não tem mais lastro, né? Descaradamente, e ainda fica querendo dar lição de moral, não é verdade? Brasil. Então, realmente, eu acho que o Brasil está numa posição muito boa. A Dilma está levando para um caminho certo, não é isso? Agora, inclusive tem que abrir o jogo mesmo. Por quê? O Brasil está ganhando também força no cenário internacional. Perfeito. Não é isso? Em que sentido? Por que ele está ganhando força no cenário internacional? Primeiro, a gente tem que raciocinar que o Brasil é um país emergente. É um país que está em desenvolvimento e tem até uma sigla, não sei nem se o senhor já ouviu falar, chama BRICS. BRICS, sim, senhor. Brasil, Rússia, Índia, China e agora entrou a África do Sul. Esse é South Africa. Isso, né? Exatamente. Então a África do Sul entrou agora desde 2010, aí virou BRICS. Isso. BRICS, tirando a África do Sul, vamos nos ater mais à sigla BRIC, são aqueles 4 países que prometem, daqui uns 30, 40 anos, despontarem como as grandes potências econômicas do mundo. Então, há uma expectativa muito grande em relação ao mercado consumidor brasileiro. A classe C vem crescendo no Brasil. O consumo da população brasileira... Olha, me parece que até o final do ano vai acontecer uma reunião entre representantes do Brasil e dos Estados Unidos para se discutir a possibilidade de acabar com o visto do brasileiro
para os Estados Unidos. Sim. Isso demonstra a força do nosso mercado consumidor. Isso demonstra que, né, a la cucaracha do passado, hoje, né, se dá o respeito, hoje tem trânsito nos Estados Unidos. Isso também se estende aos chineses, que também, né, hoje, quem é que pode comprar? Quem é que tem cacife, bala na agulha, para chegar nos Estados Unidos e comprar alguma coisa? Brasileiro e chinês. Sim. Né? Então, os Estados Unidos fazem questão que nós compremos, importemos produtos de lá, e isso vem trazendo, inclusive, resultados negativos para o Brasil, já que nós temos uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos. Pois é, o brasileiro compra muito mais, né, produto americano do que eles compram os americanos de nós. Né? E, na realidade, nós temos muito que exportar. Claro. Né? E os Estados Unidos já foram os maiores importadores de produtos brasileiros. Sim. Hoje não significam praticamente nada de importante nessa balança, né? Se você analisar que o Brasil tem uma relação deficitária, sim, né? Agora, o importante é que no ano passado o déficit foi de 6 bilhões. Esse ano a gente reduziu para 3 bilhões. Sim. Então as medidas do governo, como a redução do IPI, sobretaxar também o IPI para o importado, tentar dificultar a entrada do importado, e também abaixar o juro aqui no Brasil para incentivar o consumo, principalmente do produto nacional. Sim. E isso fez com que o déficit reduzisse de 2011 para 2012. Mas ainda há muito o que fazer, né? E hoje a nossa principal parceira comercial é a China. A China, a gente tem uma balança superavitária, a gente exporta muita soja, muito minério de ferro para a China, e é ela que vem garantindo essa estabilidade da economia brasileira. Sim. Mas também é bom destacar que o Plano Real, o combate à inflação, os 2 mandatos do presidente Lula com os programas sociais de distribuição de renda, tudo isso vem trazendo um novo Brasil. Então esse novo Brasil, ele nasceu na sua posição lá no Plano Real, né? Com certeza. É claro que o impeachment também foi um marco, sim, mas um marco assim de consciência. Sim. É questão mais de política e de sociedade. Sim. Quando se fala de economia, é o Plano Real. Sim. Plano Real combate a inflação, traz maior tranquilidade para o brasileiro. O brasileiro pode contar ali com uma parte do salário dele para fazer uma compra do mês, para poder fazer um lazer. Né? Antigamente esse controle ficava quase impraticável, né? Na época da grande inflação. E só para deixar claro que, de repente, para quem não sabe, inflação nada mais é do que o aumento generalizado do preço das mercadorias. Quando tudo fica mais caro, é inflação. Né? Então a gente combateu isso desde 94. E aí veio o presidente Lula para dar um reforço na área social, distribuição de renda. Sim. O Brasil era o pior país em distribuição de renda na América Latina. Hoje nós somos o 4º pior. Mas houve uma evolução. Já melhorou, isso. E também queria só destacar uma outra informação que eu julgo ser muito importante, é que a Unicef parabenizou o Brasil. Sim. Em 20 anos... O que é a Unicef? A Unicef é uma agência da ONU que cuida dos interesses da infância e da juventude. Sim. É uma agência, inclusive, muito querida aqui do Brasil. Ela está por trás do Criança Esperança, ela está por trás de diversos assuntos ligados à infância e à juventude. E a Unicef parabenizou o Brasil porque ela fez um estudo onde foi levantado que nos últimos 20 anos o Brasil combateu em 73% a mortalidade infantil. Olha só. A média do mundo foi 40%, 42% e a média do Brasil foi 73%. Olha só. Então o Brasil está de parabéns nos últimos 20 anos no que diz respeito ao combate à mortalidade infantil. Isso sobretudo para crianças de até 5 anos de idade. Uhum. E daqui para frente há muita perspectiva de o Brasil se fortalecer internacionalmente mais ainda. Com né? certeza. Pois é. Nossa participação no mercado né, vem se ampliando e o Brasil não só participa cada vez mais economicamente, mas também politicamente. Sim. Patriota estava lá na Palestina, sim, se mostrando e se colocando à disposição para ser um mediador na discussão entre Israel e o Estado palestino. Sim. Então o Brasil, diplomaticamente, também tem ampliado, claro, isso, a própria participação no Haiti. São 8 anos de presença militar no Haiti. Sim, com né? certeza. E que vem sendo, inclusive, parabenizado pela ONU, e não só pela ONU, mas por alguns países, o trabalho que nós fazemos lá no Haiti. Né? Então o Brasil ele vem ampliando muito a participação, não só comercial, mas também política. E existe alguma coisa que está ajudando a se desenvolver o Brasil. Uma das coisas que eu acho importantíssimo, né, por exemplo, que a gente poderia deixar para uma outra entrevista sua, por exemplo, o julgamento do mensalão, etc. O STF, né, mostrando, né, pela primeira vez que existe uma independência de poderes mesmo, né? Embora
alguns ministros ali, acho que não deveriam estar lá, né? Concordo. Não é verdade? Concordo. A gente podia marcar uma outra entrevista para discutir isso. E é um assunto interessantíssimo porque mesclaria atualidades e ética. Maravilha. Que interessa ao concurseiro, né? Aquele que se prepara ao concurso público. Então, olha só, a professora Rebeca é professora da Veste Concursos. E tem, quando é que vai ter algum curso seu aí que o pessoal fica ligado? A gente agora está preparando um produto bem bacana, né, umas aulas bem focadas agora no final do ano para a gente fazer um geralzão do que aconteceu no ano de 2012. Olha que legal. Então a gente vai começar nossos encontros dia 23 de novembro. São todas as terças e quintas, a partir do dia 23 de novembro. Isso vai ser aula presencial? Presencial, são 5 encontros presenciais. E vai ter também online? Vamos também preparar então online. Então vocês vejam isso no site da Veste Concursos, tá? As aulas da professora Rebeca, aulas na 906 Norte, sobre atualidades. Sim. Tá? Vejam isso lá. O assunto de hoje é o projeto legislativo número 74 de 2010 do Senado Federal. Após a audiência pública feita há pouco tempo, esse projeto já está na mão do relator, que é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado. É o senador Rodrigo Hollenberg, que vai relatar esse projeto. Antes de ir para a Câmara, né, ele está em fase final. É muito importante para regularizar os concursos de todos os estados e municípios do Brasil e defender todos os interessados em concursos públicos. Descruze os braços, junte sua força a nós. Entre no ampac.org.br, assine o abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e o divulgue ao máximo. O concurso público precisa de você. A legislação do concurso público precisa de você. Temos o prazer de estar aqui com a professora Roberta Guedes. Grande professora Roberta Guedes. A senhora veio do estado de São Paulo. São Paulo. Ela veio de São Paulo para brilhar no Distrito Federal, né? Excelente professora da área educacional, né? A sua área é educação, né? Há 20 anos. Há 20 anos. A senhora que curso que a senhora tem? Minha primeira formação foi em História. Em História. Tenho algumas especializações na área da educação. Sim. Sou mestre em Educação. Sim. E doutoranda na área de Educação e Direito. Pois é. Então, na realidade, vocês já viram a figura, né? E ela tem um grande valor para a gente, porque ela é exclusiva do Grupo Vestecom, né? Há quase 4 anos e meio. Tá vendo? Quase 5 anos já, né? Ela é exclusiva do Grupo Vestecom. E ela veio aqui falar sobre a matéria dela, né? Em que consiste, por exemplo, a sua matéria? Que frentes a senhora vê que tem mais caído nos concursos e que a senhora divide? Bom, a minha área, professor, é a área da educação. Sim. Então, hoje, quando nós vemos os concursos para procurador, quando vemos concursos como o próprio FNDE agora, o INEP, nós abarcamos a parte específica de legislação educacional. Então. E também, nos diversos concursos, falar de educação é algo presente nos conteúdos, na atualidade, nas questões. Sim. Até porque educação, como todos sabem, tem que ser uma prioridade e deve ser cobrado e discutido nos concursos públicos. Pois é, tem que ser prioridade governamental, né? Com certeza. A rigor, não sei se a senhora concorda, mas eu tenho 70 anos. E desde os 15 anos, né, eu ouço, que minha mãe era professora, desde os 15 anos eu ouço que a educação tem que ser prioridade no país. E nunca houve, nunca foi prioridade. Sempre falaram que era, nunca foi prioridade, né? Nós temos tido muitas iniciativas, né, professor? Sim. Várias iniciativas. Nós temos aí hoje um
Fundeb, Sim. que é um fundo extremamente importante para a valorização do profissional da educação. Nós temos tido algumas iniciativas, mas que ainda são poucas. Sim. E que nós precisamos de gestão educacional competente. Sim. Para quê? Para que os nossos alunos tirem bons resultados aí na Prova Brasil, no SAEB, no IDEB. Desculpe, eu acho que também que os nossos professores Com certeza. sejam bem educados, porque Sim. os professores são carentes de informação. E o senhor A gente sabe, tem percebido isso. professor, que um dado estatístico e real e preocupante é a formação dos professores. Sim, olha só. A desistência para termos professores. Então, saiu uma pesquisa este ano, por sinal do MEC, Sim. onde diz que até 2020, nós não estamos falando de uma projeção a Sim. longo prazo, a Sim. curto prazo, não teremos professores em diversas áreas. Pois é, olha E que coisa. fora a questão, infelizmente, da má formação dos nossos Pois profissionais. é, a senhora sabe que eu tenho um curso tenho cursos na internet. Sim. E, por exemplo, um curso análise sintática, né, visual, eu fiquei assustado da quantidade de professores de segundo grau estudando análise sintática, porque as universidades não deram suporte para eles, né? Então, a rigor, as universidades estão carentes, né, de bons professores também. Sim. Né? Se nós olharmos uma entrevista que saiu até no IG, Sim. de maio deste ano, e é muito triste trazer esse dado, Sim. a formação dos nossos professores hoje é considerada uma das piores da América Latina. E da América Latina. E o currículo brasileiro, um dos maiores da América Latina. Sim. Quer dizer que estamos ensinando muito, mas ensinando mal. Mal. Pois é, abre-se o leque, não é verdade? Mas não se tem energia para poder movimentar o vento. É verdade. Por isso, precisamos de excelentes professores, Com certeza. parceria família-escola, Sim. alunos que queiram estudar, assumam o ofício do estudo e excelentes gestores aí nos nossos concursos públicos que estejam preparados e motivados para investir na educação. Pois é, então vocês estão conhecendo aqui a professora Roberta Guedes, né? Professora, que assunto da educação a senhora acha que é mais cobrado em concursos? Indiscutivelmente, LDB Sim. e Constituição Federal. LDB, você sabe o que é? Explica para eles. Lei de professor. Diretriz e Base da Educação Nacional, nossa lei Sim. máter, né, Sim. da educação. Sim. Constituição Federal, nossa lei magna, indiscutivelmente, Sim. do artigo 205 até o 214. Isso pode ter certeza que em qualquer concurso da área do direito que cobre legislação educacional ou de qualquer concurso público que tenha frente de legislação educacional, esses dois conteúdos indiscutivelmente são cobrados e muito bem cobrados. E o aluno que tem acesso nos livros da Vestcom para isso? Nosso material, professor, Sim. modéstia à parte, é Sim. um dos melhores. A senhora é autora desse material, né? Sou autora e nós temos aí apostilas com esse material, temos a apostila do FNDE, Sim. não só com este conteúdo, mas com conteúdo pertinente à área da educação, leis comentadas, exercícios das bancas dos últimos 3 anos, que isso é muito importante para o nosso aluno, ele está atualizado, e todo um tratamento especial para o nosso estudante nos nossos ralis, professor. Pois é, então veja uma coisa, se você está nos assistindo aí e mora em Brasília, existe um site, né, que vai mostrar você as aulas presenciais, as aulas em sala de aula, que é o vestconcursos.com.br. Se você mora longe do Distrito Federal e não pode vir assistir às aulas, você vai entrar no site vestcom.com.br. No site Vestcom você vai ter acesso aos livros, às apostilas e aos cursos online. E procure a professora Roberta Guedes, que você vai ver qual é o material dela, né? Bom, ela está falando de rally. Rally é uma atividade, né, concentrada, né, sobre os assuntos de determinado concurso, né, para que seja muito rapidamente passado com consistência para o aluno às vésperas da prova, não é isso?
e a senhora vai dar rally, não é isso? Vou, e um extremamente especial agora, do FNDE. FNDE. O que é o FNDE? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Da Educação. Inclusive, né, no FNDE tem 140 vagas, né, de nível médio e superior. O rally vai ser que dia? Será agora no dia 3 de novembro, sábado. De 8 às 11h45. Sim. E atenção, professores, nossos queridos estudantes, não percam. Se perder, vai arrepender. Certo. Porque são 80 questões comentadas do CESP. Que é a banca que faz a prova. E de todo o conteúdo contemplado em legislação educacional. Sim, então, olha só. É um momento de uma revisão geral mesmo a partir da resolução dos exercícios. A senhora comenta cada questão e explica por que está certo, por que está errado. 80 questões, portando todo o conteúdo. E o outro rally, qual que é? O outro rally é um super rally, professor. Sim, sim. Esse daí é o nosso Master Rally. Certo. Por quê? Porque ele é um 4 em 1. Um diferencial que só nestes concursos tem. Sim. Nem outro concurso tem. Certo. O 4 em 1 é do INEP, uma prova excelente para quem já está aí nos estudos do FNDE já continuar. O INEP ele está com 140 vagas, 100 para nível superior. Certo. O Super Rally nosso ele vai ser no dia 6. Por que 4 em 1? Vai ser 6 de dezembro, 7 de dezembro e 8 de dezembro. 6, 7 e 8 de dezembro. Por que 4 em 1? Que o nosso tempo está curto. Quinta-noite, sexta-noite e sábado o dia todo. Tá. Por que 4 em 1? São período, 4 matérias diferentes? 4 matérias diferentes. O aluno pode fazer o bloco completo ou por bloco. Por um, certo. E o importante é você fazer as 4, né? Numa matrícula só, você faz os 4. E sai porque você pega o programa inteiro, não é isso? Quais são os 4 blocos? Primeiro, conhecimentos específicos. Sim. Segundo bloco, legislação educacional. Sim. Terceiro bloco, fundamentos da educação. E o quarto e último bloco, projetos e avaliação. Pois é. Então, veja só. Não percam, né, a professora Roberta Guedes. Entrem no site vesteconcursos.com.br e no site vestecom.com.br. Professora, eu vou agradecer porque o tempo está encerrado. Eu é que agradeço a honra de estar um grande mestre da educação. E que é isso? Grande mestra está aqui ao nosso lado. Hoje, no quadro Acordar Melhor, nós vamos ver como se pode simplificar o uso do X e do CH. Por exemplo, há uma regra que diz: as palavras de origem árabe, indígena ou africanas, né, elas se escrevem com X. Aí vem o exemplo lá, almoxarife, escreve com X. Oxalá, você escreve com X. Caxambu, você escreve com X. Muxoxo, você escreve com X. Agora, uma coisa, como é que a pessoa vai saber que a palavra é derivada do árabe, do indígena ou do africano? Então essa é uma regra inútil, que a pessoa decora, mas nunca vai saber usá-la. Concorda? Veja outra. Após me e em, você vai escrever X. Por isso eu tenho mexilhão, com X. Enxaguar, com X. Enxerido, com X, mexerico, com X. Mas veja, por exemplo, anchova ou enxova, é com CH, já a regra não vale. Encharcar é com CH, enchumaçar é com CH e não com X, então a regra não está valendo. Encher é com CH, então não é me e em, se escreve com X, porque tem muita exceção. E essa lista de exceções termina em reticências, não é verdade? Resultado, como é que você aprende isso? Você não aprende, né? Por que você não aprende? Primeiro que você não tem condição de saber se a palavra é derivada do árabe, do indígena ou do africano. Segundo, porque a outra regra que fala do me e do em tem um monte de exceções. Então você nunca vai saber escrever. Como é que se simplifica isso? Gente, não é necessário ter um X e um CH. O X vai ser o som sh, e o CH você joga fora.
Pronto, resolveu o problema. X vai ter só o som de X. E o CH não precisa mais. Aí alguém vai ter dúvida? Não. Mexilhão é com X, enxaguar é com X, enxofre é com X, encharcar é com X. É tudo com X e pronto. Percebeu? Fica muito mais fácil. Se você quer que se simplifiquem as regras da ortografia, entre no site www.acordarmelhor.com.br e assine lá o manifesto e divulgue para todo mundo. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. A hora do período. Eu cheguei, ela saiu? Eu cheguei, ela saiu. Eu cheguei, ela saiu e voltou. O período, você percebe que o período ele tem que ter sentido completo. Aliás, o nome período é interessante. Periodos é, nas cidades antigas de Roma, odos é caminho, peri é em volta. Então é o caminho em volta. Periodos era uma estrada que contornava as cidades, estado, sobre as muralhas. Então, período é estrada circular, tá? Muito bem, em volta. Para existir um período, a cidade tinha que ter tudo necessário para a sua sobrevivência. Então, período passou a significar tudo necessário para a sobrevivência. Então, quando eu estou falando de período, eu estou falando de um enunciado comunicativo com sentido completo. Por isso que ele vai terminar em ponto de interrogação, ou reticências, ou ponto de exclamação. E essa pontuação é que vai indicar se é período, se terminou o sentido ali. Às vezes a reticência não termina período. E a frase de cima, a frase que vem, continua com letra minúscula, porque não terminou período. Quando ela termina período, a frase que vem depois começa com letra maiúscula. Então, o período pode ter sentido incompleto? Não, não pode, está errado. Período, uma ou mais orações com sentido completo, certo. Período simples só tem uma oração, certo. Aqui eu tenho período simples, aqui também período simples. Aqui já é composto e aqui também. Muito bem. Período composto tem mais de uma oração, certo. A pontuação, ponto de exclamação, interrogação, reticências, marca o fim do período, tá certo? Fixação. Classifica o período pelo sentido declarativo, exclamativo, interrogativo, optativo ou imperativo. Vamos lá. Quem tem medo de força? Período interrogativo. Não é verdade? É. Que maravilha de cidade! Nós temos aqui um período exclamativo. Na realidade, aqui não é nem período, aqui é frase, hein? Porque não tem o verbo aqui, ó, tá? Uma frase exclamativa. Mande notícia, por favor. Aqui eu tenho um imperativo, um período imperativo. Deus o ilumine. Aqui eu tenho uma oração, um período optativo. Exprime desejo, mas não é o verbo que está exprimindo o desejo. Optativo. Quero que ela venha. É uma declarativa.
uma frase declarativa, um período declarativo. Exprime desejo, mas é o verbo que exprime. Então ele é só declarativo. Exprime desejo, mas não tem verbo que exprima esse desejo, é só optativo.